falando no Brasil de maioria sendo contrária ao batismo do infante. Qual é o posicionamento de quem entende que a criança pode, deve ser batizada, com base na Bíblia, na história? Como é que vocês fundamentam? Bom, primeiro assim, vamos falar da questão histórica. Há uma diferença do porquê se batiza crianças no catolicismo, nas tradições do catolicismo, seja ele romano ou ortodoxo, para as tradições do porquê se batiza crianças nas tradições protestantes, principalmente de linha reformada. Isso é verdade. Então, assim, essas igrejas não batizam crianças pelos mesmos motivos, são motivos bastante distintos. Nós entendemos que o Brasil tem essa formação mais pentecostal. Imagino que a maioria dos ouvintes, até onde eu posso aferir, dos ouvintes de uma rádio como a que nós estamos hoje, a Rádio Gospel, deva ser o público pentecostal. Então também já venho sabendo que eu estou falando a partir de uma ideia de apologética, né? de tentar defender. Então, veja, a nossa posição não tem a ver exatamente com a posição da maioria. A gente não trata, nós somos pedobatistas porque a maioria não é. Não é por aí. A relação não é direta com essa questão do fenômeno do crescimento pentecostal. Nós aceitamos a teologia da aliança em geral, essa a base fundamental do porquê o batismo infantil digamos, realizado nas igrejas, no nosso caso, na igreja presbiteriana. E aí, lógico, nós temos outras tradições que batizam crianças e não são aliancistas, mas para nós, presbiterianos, vai bastante na linha do aliancismo. É assim que a gente, digamos, interpreta a Sagrada Escritura. Então, essa é a nossa chave hermenêutica para a interpretação da Escritura, para chegar às conclusões que chegamos sobre a questão do batismo infantil. Ok. Pastor Rodrigo, o senhor aqui representa o lado pentecostal, né? E, portanto, da maioria dos cristãos brasileiros tem a experiência pentecostal. Como o senhor entende essa ideia do pedobatismo? Isso é heresia, não é heresia? É uma coisa que não está no campo da heresia, mas que não é bíblico, é extra-bíblico, é antibíblico? Como é que você entende? Ok. Bom, eu acredito que, de maneira bem simples e sintética, a gente poderia dizer que nós não aceitamos esse tipo de batismo infantil, pedobatismo, tecnicamente assim chamado, porque simplesmente não encontramos nas Escrituras nenhuma criança sendo batizada. Então isso é bem nítido para nós, porque não havendo um texto que corrobore, que deixe claro que isso seja necessário, que deva se fazer, então não há por que fazermos. Então nós entendemos que o batismo deve ser feito para aqueles que creem e se arrependem. Então há uma prerrogativa anterior. Por exemplo, vou começar com o texto de Mateus 28:19, se puder baixar só um pouquinho aqui para mim, por favor. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas e tal. Então, nós temos aqui, primeiro, o discípulo deve existir para depois ser batizado. Então, a pessoa, ela não é batizada para crer, então ela precisa crer para ser batizada. Então, essa é a nossa grande diferença. Por isso que não há necessidade de se batizar uma criança e também não há como batizar uma criança, porque ela precisa crer. E para ela crer, ela precisa ter o discernimento. E para ter o discernimento, ela tem que ter consciência de seus pecados para poder se arrepender. Então, essa é a nossa posição que vamos defender aqui.